o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Atos 19, verso 23 diz: naquele tempo aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Um ourives, chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores dessa profissão e lhes declarou: senhores, sabeis que deste ofício vem o nosso enriquecimento. E estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo, Paulo, tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo da grande deusa Diana cair em descrédito. E mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Assim que ouviram isso, foram tomados de grande ira e começaram a exclamar: grande é a Diana dos Efésios. Rapidamente, toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço. O povo correu alucinado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Então Paulo quis apresentar-se à multidão, mas os discípulos o contiveram. Também alguns dos oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado expresso, rogando-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em total confusão. Uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra, e a maior parte das pessoas nem sabia ao certo por que estavam concentradas ali. Um grupo saído da multidão julgou que Alexandre fora o causador daquele tumulto, quando os judeus o impeliram para que fosse à frente. Ele, por sua vez, fazia sinal com as mãos solicitando silêncio ao povo, para que pudesse expressar sua defesa pública. Todavia, assim que perceberam que ele era judeu, todos, a uma só voz, exclamaram durante quase 2 horas sem parar: grande é a Diana dos Efésios. Amém, irmão? Poder sentar. Tão grande era a Diana dos Efésios que hoje ninguém ouve falar nela. Porém, Jesus Cristo teve fama de que foi morto, mas eis que vive para todo sempre. Quem é grande não se deixa abater por pequenos, né? Se um Deus precisa ser defendido, ele não é Deus. O nosso Deus, por exemplo, não precisa ser defendido. A palavra diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Falai a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. O evangelho é Jesus, a palavra personificada. Jesus, a palavra diz: ide e pregai. Nós não estamos aqui para defender a verdade, nós estamos aqui para pregar a verdade. É bem diferente. Defender é você ficar em debates, brá. Não, Jesus não ensinou isso. Jesus falou: quando vocês entrarem numa cidade e anunciar, não receberam a palavra, não é para discutir, não é para ficar de lero-lero, é para sacudir a poeira das vestes dos pés e seguir. Então a nossa missão é pregar. Aceitou? Segue. Não aceitou? Não segue. Só que muitas vezes quem não aceita, acontece isso aqui. Querem matar, querem calar a voz que os incomoda. Engraçado que nós cristãos não nos incomodamos com nada. Nós pregamos, sentimos a ira quando Deus se manifesta através de nós e tal, mas passou, estamos contando piada, brincando, comendo, bebendo, indo à festa. Mas outras pessoas são diferentes, eles ficam tão irados
Os espíritas têm ódio do cristianismo, mas os cristãos não têm ódio do espiritismo. Eu, pelo menos, não tenho. Não tenho nenhum ódio. Que ódio eu vou ter de alguém? Coitado, eles precisam de tanta misericórdia, de tanto esclarecimento, já estão no caminho do inferno, eu ainda vou ter mais ódio. Não é esse o retrato. O retrato é essa ira que se manifesta através de nós, em pregações, em orações. Isso é o mover do Espírito, é o Espírito Santo demonstrando a sua ira contra conceitos e não contra pessoas. Porque qual é o desejo de Deus? Que todos venham ao pleno arrependimento. Esse é o desejo de Deus. Deus odeia as pessoas? Não, Deus odeia o que elas fazem. Que é a prova, se elas se arrependerem dos seus pecados e mudarem seus caminhos, Deus não as abraça. Então não odeia a pessoa, porque se ele odiasse a pessoa, não importa o que aquela pessoa faça, de bom, ruim, de bem, de mal, não interessa. Se ele odeia a pessoa, qualquer caminho que aquela pessoa se encontrar, qualquer postura, ele vai odiar. Mas isso não é verdade. Porque quando o ímpio passa a praticar a justiça, Deus esquece a sua impiedade e pela justiça passa a amá-lo. E quando o justo passa a praticar a impiedade, Deus esquece a sua justiça e passa a odiá-lo. Então Deus não odeia pessoas. Deus odeia os seus pensamentos e obstinações, quanto mais, tipo o faraó, aí Deus se vê obrigado a destruí-los, porque não abandonam o mau caminho. Mas Deus odiar pessoas longe de nós. Deus odeia os políticos? Porquanto políticos, sim. Porquanto esse tipo de político mau caráter que nós vemos no Brasil, sim. Mas se o político sair dessa lama podre e seguir o evangelho, Deus o odeia ou o ama? Certamente que o ama. Certamente. Então, irmão, essa é a realidade. Mas o que acontece? A Bíblia está cheia de intrigas ocasionadas pela verdade. O Evangelho é a única doutrina contrária a tudo. Todo mundo dá o braço. Você já viu aí um monte de reuniões com umbandistas vestidos a caráter dentro de templos católicos? Você já viu padres no meio até de cultos afro-brasileiros? Estou falando do que não me contaram, do que eu mesmo já vi. Padres e espíritas reunidos dentro de templos evangélicos, supostamente evangélicos, tal. E o que acontece? Todos eles são uniformes, praticamente. É o tal do ecumenismo. Estão reunidos ali, tudo bem. Não, as nossas diferenças são poucas. Maiores são os pontos que nos unem do que os que nos separam. Eu vi abre aspas, pastor, fecha aspas, que chegou ao ponto de dizer assim, eu descobri que os espíritas servem o mesmo Deus que eu, só que de uma forma diferente. Eu não sei como classificar um negócio desse, é um absurdo. Mas o Jesus verdadeiro, que é o Jesus da geração Jesus Cristo, esse é contrário a tudo. O nosso Jesus abomina o catolicismo, não os católicos. O catolicismo. O nosso Jesus abomina o espiritismo, não os espíritas, mas abomina. O nosso Jesus abomina o homossexualismo, não os homossexuais. O nosso Jesus abomina o tráfico, não os traficantes. O que Jesus deseja? Que eles venham ao pleno arrependimento e vai amá-los. Mas se eles permanecerem nas suas doutrinas, com as suas doutrinas, eles serão condenados. Porque não existe doutrina se ela não estiver fluindo de um coração. Então, quando Jesus condena o espiritismo, ele está onde? Está dentro do coração de alguém.
E por condenar essa doutrina espírita, aquele coração acaba sendo tragado junto. E assim com todas as suas situações. A verdade está exclusivamente no Jesus verdadeiro. E Jesus verdadeiro se chama o Deus da geração Jesus Cristo. Todos estão no mesmo caminho. Nós somos aquilo que é nadar contra a maré. Engraçado que no começo, um pouquinho mais para trás, aí, alguns anos, uns 10 talvez, alguém teve uma visão, ou foi um sonho, não lembro, uma coisa que Deus revelou, em que as pessoas viam um rio, o rio passando com a sua correnteza, e de repente quando olhava, alguém remando contra o rio, e remando rápido, e vinha alguém remando contra o rio, subindo o rio, e a pessoa olhava, caramba, subindo o rio, quando olhava quem estava remando era eu. Amém, irmão? Agora eu já não estou mais remando sozinho, né? Agora eu tenho ajuda aí. Agora as pancadas já não são só sozinho. Agora eu quase nem levo pancada, porque tem vocês para levar também, distribui, ficou leve. Aliviou bastante aí as pancadas. Graças a Deus, né? É sempre bom dividir pancada, né, irmão? Mas atente para isso, irmão. As intrigas da verdade. Paulo pregou, alguém disse assim, não, nosso enriquecimento vai ficar comprometido. Então nós temos que calar esses caras. O que eles estão falando? É verdade ou é mentira? Não. O que interessa é que nós vamos perder a nossa fonte de renda. A verdade faz isso com alguns que vivem na mentira. Ela arranca a fonte de renda. Ela joga na lama. E quem quer ser jogado na lama? Quem quer ficar sem renda? Ninguém quer ficar. Então, o que se faz quando uma verdade está matando a mentira? O que a mentira quer? A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Então, as trevas estão vendo que estão sendo dissipadas. O que elas vão tentar fazer? Sufocar a luz. Entre luz e trevas, o mundo jaz. Se o mundo jaz no maligno, o mundo jaz nas trevas. Você é luz? Aí vem o João e diz assim: aquele que se constitui amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. Porque o mundo são trevas. Se você se faz amigo das trevas, você se faz inimigo de Deus. Ou seja, irmão, se você é luz, a sua vida será uma vida de intriga. Recebe a armadura que te capacitará a aguentar todas as intrigas. Recebe ela, recebe essa unção, recebe essa graça. Você vai passar no meio do vale da sombra e da morte, das canulhas, das pancadas, como se tivesse deitado na rede tomando suco de laranja. Porque é assim que Deus faz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Irmão, se você, já falei isso, se você fugir das intrigas, você não cumpre os projetos de Deus, porque Jesus não fugiu das intrigas. Ele poderia ter ficado calado, ele poderia ter dito assim: vem cá, Pedro, Tiago, João, esses fariseus aí são hipócritas, eles comem mosquito e engolem um camelo, eles percorrem a terra e o mar. Vem cá, chama ali Tiago, vem cá, eles percorrem a terra e o mar para fazer discípulo, depois transformam em 2 vezes mais filho do inferno. Vem cá, Bartolomeu, vem cá, quero contar uma coisa para vocês. Eles falam que a oferta é santa, eles são hipócritas, porque o que é mais santo? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Jesus não fez isso. Ele chegou no meio da rua: escribas e fariseus, hipócritas! E disse para os seus discípulos: o que eu vos falar ao pé do ouvido, apregou aos telhados.
O evangelho é de intriga, meu irmão. O evangelho é um negócio renhido. O evangelho é tão renhido, de tanta intriga, que o fundador do evangelho, o que trouxe o evangelho para a terra, acabou pregado numa cruz. E você tem que pedir graça de Deus. Se você não se interessar por isso, você não vai receber. É bater e abrir-se-vos-á. Buscar e pedir e recebereis. Você tem que se interessar. Não é você ignorar o que Deus está falando com você através de mim. Não é porque eu não estou apontando, Paulo, você, tá, Paulo, é isso, isso e isso. André, você é isso, isso e isso. Alessandro, você, Reina. Não é porque eu não estou apontando que você vai ignorar, não. Você tem que pegar a palavra, eu estou falando com você. Vai para o teu canto e diz, Deus, eu quero. Se você não se interessar em alcançar, em receber, vai ficar essa múmia parada no meio da congregação. Quando acabar o mover, que tu pensar que tu está no meio carnal, mas não está no meio espiritual. Você passou o seu tempo. Uma vez teve um caso numa igreja batista, apareceu uma menina pregando, foi uma benção, eu nunca tinha visto um negócio daquele, contando o testemunho dela e tal, falou, e Deus está me falando isso, Ele vai conceder 3 pedidos. 3 pedidos aqui dentro. Quando acabar o culto, pode fazer os seus 3 pedidos. E o culto foi transcorrendo, acabou o culto, meu irmão, a galera saiu, foi incrível. Quando o pastor disse, amém, assustador. Correram para a cantina, correram para o namoro, para marcar o vôlei, para marcar a praia, para marcar o MPB, foi uma loucura. Quando eu olhei, fiquei eu e um irmão sentado lá do outro lado. Não sei porque o irmão também ficou, mas eu fiquei por causa daquilo que tinha sido dito, que haveriam 3 pedidos que poderiam ser atendidos. Eu fiz 3 pedidos, mas eu vou te dizer um que eu fiz. Eu fiz um pedido que eu disse assim, Deus, eu peguei a Bíblia, eu tinha uma Bíbliazinha pequena com capa de couro, eu disse, Deus, que a tua palavra não seja encoberta ao meu espírito, que eu a compreenda profundamente, para a glória do teu santo nome. Esse eu sei que Deus atendeu. E dali para frente era uma coisa fantástica. Quando eu abria a Bíblia para ler, as letras mexiam. Eu via as letras mexerem. E eu disse para alguém, assim que eu abro a Bíblia, as palavras se organizam, o texto se mexe. E eu entendo tudo que eu leio. Como que você entende tudo? Eu entendo. Acontece dentro de mim, eu começo a compreender tudo. Eu falo o que ninguém fala, eu vejo o que ninguém vê, eu ouço o que ninguém ouve. Porque saiu uma palavra de um púlpito e eu levei ela a sério. Muita gente fica esperando o profeta chegar e bater no ombro. Quando eu fui me tornando o que eu deveria ser, eu nem sabia que existia profeta. E muita gente ignora, meu irmão, porque não está sendo apontado. O pastor jogou a palavra na igreja, a palavra, eu não sei não, deixa para lá, não me apontou. Tem gente que já estremeceu nesses bancos, teve vontade de esconder-se debaixo da cadeira, porque a palavra era uma flecha terrível contra si, mas não se corrigiu, porque Deus não botou o dedo na cara. Então agora Ele está mandando homens botar o dedo na cara. Ele corrigiu como Ele diz, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende ele e você sozinho. Ele fez isso, Ele deu esse ensinamento, porque Ele faz isso. Muitos erraram, então Ele foi, usou a palavra e repreendeu ele e você sozinho. Mas se não te ouvir, diz o Senhor, vai, chama todo mundo lá e repreende perante todos. E ainda tem gente que não está entendendo, vai para o terreiro de macumba, consulta o tranca-rua, vê se ele te esclarece.
Só que se chama, meu irmão, geração Jesus Cristo. A última igreja sobre o globo terrestre. A última, eu sou o último pastor. Te corrige, porque depois de mim não haverá mais como se corrigir. Não haverá mais como se corrigir depois de mim. Depois de mim haverá um grupo pregando só para cravar espadas na terra e no coração da humanidade. A verdade, meu irmão, ela causa intrigas. Isso que eu acabei de falar foi um parêntese aí. Um parêntese para mim, não para Deus, né? A verdade, ela causa intrigas, ela causa conflitos. Não fuja disso. Peça coragem para encarar e conviver com isso. Muita gente aqui está deixando transcorrer coisas gloriosas na sua vida, está perdendo muito. Não, mas sabe como é? Meu pai me fez um pedido, não está conseguindo resistir aos pedidos do teu pai? Vai orar para Deus te revestir, para você saber dizer não quando tem que dizer não, e dizer sim quando tem que dizer sim. Nenhum de nós é capaz de nada, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis. Não está escrito, eu te capacito, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Se achegue a Deus, irmão. O inferno é tão terrível que Jesus nem o descreve na Escritura. O céu está cheio de coisas falando do céu, mas o inferno eu acredito que é tão pavoroso que Jesus não entrou em detalhe. Ele falou só que onde o bicho não para de comer, onde o sofrimento não cessa, mas ele não descreve esses sofrimentos. Mas não precisa você saber que existe o risco de um inferno. Tem que bastar para você saber que existe a glória dos céus. Pega esse caminho da glória dos céus e vá em direção a ele. Os teus copos de cerveja não vão significar nada daqui a um tempo quando você baixar a sepultura. Os sorrisos com os teus amigos, as camas dos motéis, dos hotéis, os namoricos, as amiguinhas, os desejos carnais e hormonais, isso não vai significar nada daqui a pouco, meu irmão. Você vai chegar à conclusão, quando você sair desse tabernáculo, você vai chegar à conclusão que levou uma vida inútil, iludido por hormônios em um corpo carnal, que já diz a Escritura, isto, carne e sangue, não herdarão a glória de Deus. Muita gente leva tão a sério os prazeres que esse corpo proporciona. Jesus falou que não, isso é ilusão da humanidade, lá no céu nem tem isso, são como os anjos, não se casam nem dão em casamento, lá tem coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Luta, meu irmão, guerreia. A proposta para a tua vida é muito tremenda, mas não fuja das intrigas, não fuja das guerras. Se você olhar a vida desses homens aqui, tem alguns textos aqui, mas eu não vou abrir mais não, tem mais 4 textos aqui para abrir, mas eu não gosto de ficar abrindo texto. Deus tem misericórdia de mim, vai me trazendo as coisas à memória, eu vou falando. Tem vários exemplos na Bíblia, você vê, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo estava lá, tocou a flauta, tocou os pífaros, todo mundo, se curvou. Aí vem um tal de 3 camaradinhas, Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo olha para eles, ei, vocês aí, todo mundo se curvou, vocês não estão vendo não? Não vai se curvar não? Quem conhece a verdade gera intrigas. Num mundo que jaz no maligno, num mundo que é trevas, meu irmão, vai ser muito difícil você transcorrer um dia sequer sem uma intriga. E é hoje o grande dia de os verdadeiros, dos que desejam, dos que querem ter a sua alma trocada para resistirem, se fortificarem em todas as intrigas. Intriga!
intriga. É isso que Deus quer. Vou dizer outra coisa. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo: o meu povo não precisa de nada de ninguém. Eu ponho por cabeça e não por cauda. Eu ponho por cima e não por baixo. O meu povo não precisa de nada de ninguém. Guarda, meu irmão. Guarda. Guarda. Quando você se vê, vou ficar na fome. Não, vai conhecer uma comida celestial. Vai saber que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Mas lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos levar esses caras perante o rei. Aqui, rei, ó, todo mundo se curvou na praça. Todo mundo aceitou o curso do sistema. Só esses 3 moleques aqui safados, esses canalha aqui, esses vagabundos, esses judeus que vieram do cativeiro, trazidos cativos, esses não querem se curvar, não. Espera aí. Todo mundo se curvou, menos esses 3? Tem certeza? Quantos se curvaram? Ah, não, a praça inteira tinha uns 500, 1000. Todo mundo que passou, no raio de sei lá quantos quilômetros, todo mundo que escutou a música, todo mundo se prostrou. Mas quando nós olhamos todas as cabeças baixas, esses aqui 3 arrogantes. E aí, irmão? Eis a questão. Você está na terra para, com a verdade, realizar intrigas. Afinal de contas, não diz o Senhor Deus toda hora em nosso meio: eu tenho uma contenda com os habitantes da terra. Eu tenho uma contenda. Deus não quer se entrelaçar com a humanidade. Deus quer criar contenda com eles. E chamou a nós. Quem é que tem algemas? Nós. Incrível que não é só no Brasil, né? Eita Deus tremendo. É África, é Japão. Quem é? Quem é que tem cadeias? Somos nós, algemas. Quem é que tem pancada? Quem é que tem humilhação? Quem é que tem processos na justiça? Somos nós. Crente tem que ter processo na justiça. Nome de crente tem que estar passando dentro do sistema judiciário, sim. Eles têm que conhecer o nosso nome e os nossos trabalhos. Tem escravos do sistema para redigir tudo e colocar na mão deles, para que eles vejam que nós somos diferentes, somos melhores, somos os bons. Para que eles saibam que ainda há um mastro de justiça que os condena. Sabe por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Porque lá existia um Ló. Ele foi a referência da santidade, para que toda impiedade fosse punida. Sabe por que a humanidade foi punida na época do dilúvio? Isso você não sabia, mas eu vou te dizer, a humanidade foi punida na época do dilúvio porque existia um tal Noé. Deus olhou toda a humanidade perdida e disse assim: vou largar de mão. Depois olhou e disse assim: não, tem um justo chamado Ló, tem um justo chamado Noé. Ah, então, se há um justo, significa que os outros também poderiam ter sido justos. Vou destruir todos os outros, vou preservar apenas esse Noé aí. É isso aí, meu irmão. Mas pastor, não está escrito assim. Não está não? Vai orar que talvez você leia melhor. Leia nas tábuas do teu coração e não só no livro. Então, meu irmão, nós temos um Pedro crucificado, temos um Tiago decapitado, temos um Paulo, que você vai ver no capítulo 14 e 16, passando por coisas horrendas, espancado, presídio, até que lá à meia-noite clamaram, veio um terremoto, foram jogados na cadeia, mas por onde eles passavam deixavam rastros de conversão e glorificação ao nome do Senhor. Paulo foi para uma cadeia e o carcereiro se converteu. Depois o carcereiro leva Paulo na casa dele para pregar para sua esposa e para os seus filhos, e toda a família do carcereiro se converte.
E se Paulo não tivesse sido esse cara contencioso, nunca teria parado na cadeia, talvez aquele homem de bom coração e desejoso da verdade nunca tivesse se convertido. Quantas pessoas chegaram nesse ministério depois das prisões? Teve um homem que chegou aqui dentro, eu não me recordo agora quem, mas ele falou assim: pastor, eu vim para esse ministério, porque se tu foi preso, deve ser porque tu fala a verdade. Falei: você conhece os trabalhos? Não, só ouvi falar da sua prisão. Se tu foi preso, é porque tu deve falar a verdade. Eu vou sentar aqui e vou ouvir. Falei: tá bom, fica aí. Deus tem seus caminhos, mas não são caminhos de paz e amor, porque Ele tem uma contenda contra os habitantes da terra. Estava ouvindo uma profecia de um dos irmãos, não sei se foi Davidson, Rômulo, não sei quem falou, que falou desse ódio que Deus tem dos políticos. Eu falei: é o sentimento que eu tenho quando eu falo em político. Me dá esse ódio, essa raça que usa o sistema legal só para roubar e pisar na cabeça dos menos favorecidos. Eu me identifiquei muito com aquela profecia. Então, irmão, temos um João extraditado, temos um Estevão apedrejado, e o que mais teremos daqui para frente? Você ainda sente as marcas de Cristo no teu corpo? Eu ainda sinto, graças a Deus, vou entrar no céu com elas. Daqui a pouco vem um tal de Daniel. Todo mundo se curvou ao decreto do rei. Oração só ao rei. Ninguém pode orar a nenhum Deus, a nenhuma divindade, a nenhuma entidade. Daqui a pouco, quando olham, não tem ninguém mais orando, não tem ninguém mais fazendo suas ladainhas no meio da rua, como se costumava fazer, ninguém mais está prestando suas reverências. Hoje você vê as pessoas saem de casa, quando põe o pé do lado de fora, faz sinal da cruz. Naquela época não sei se tinha, mas se tivesse, ninguém fez mais nada, está todo mundo quietinho. Quando alguém olha para a janela de Daniel, lá está Daniel ajoelhado, virado para onde seria a cidade de Jerusalém, fazendo as suas orações. Ora, todo mundo respeitou o decreto do rei. Aí o rei, foram lá: ô rei, aquele camarada não respeita o teu decreto. Por quê? Daniel tinha uma verdade, e a verdade que Daniel tinha o obrigava a causar intrigas se ele quisesse realmente continuar com a verdade. Você tem verdade, irmão? Se você quiser mesmo essa verdade nua e crua e crescente, você vai ter que causar intrigas. Vai ter que causar intrigas. Mas como que eu faço para causar intrigas? Apenas viva a verdade, meu irmão. Seja um Sadraque, Mesaque, Abednego, enquanto todos se curvam, você fica de pé. Seja um Daniel, enquanto todos respeitam os decretos, você não respeita. Você já tem um decreto para respeitar, se chama Bíblia, a palavra de Deus. E para completarmos, temos a grande e eterna referência, que é o Senhor Jesus. Por que Jesus foi crucificado? Eu sempre pergunto para as pessoas. Simplesmente porque ele não se curvou às leis de Roma, ele não se curvou às leis dos judeus, ele não se curvou a nenhuma lei. Jesus viveu a sua própria lei, a mesma que ele nos deu, porque ele disse: Pai, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo, se você tem a palavra de Jesus, você vai ser odiado, você vai ser o cara da intriga. Jesus é a personificação da intriga, meu irmão. Por aí, se você chegar dentro de um bar e falar assim: não, eu sou espírita, todo mundo: ah, tá. Sou católico, tá. Mas diz: eu sou crente, e não sou igual a essa raça que tem por aí, não, eu sou crente mesmo, eu vivo Bíblia mesmo. Esse cara é fanático, esse cara é doente, esse cara é louco. Agora,
os crentes já conhecidos por aí, das assembleias, dos batistas, que todo mundo sabe que eles são crentes nominais e não na essência, ninguém está preocupado com ele. Mas veste uma camisa, põe um adesivo no teu carro escrito Geração Jesus Cristo, Bíblia sim, Constituição não. Pronto, acabou. É hora da batalha, é hora da briga, é hora da guerra. E hoje, você quer ou não quer esse revestimento? Porque não é porque vem uma palavra que ela vai repousar sobre ti, não. É se você quer, se você quiser mesmo, aí você sai com o revestimento. Aí você vê as coisas acontecerem na tua vida de forma diferente. Aí você vê que realmente Deus operou algo sobrenatural sobre ti. Mas eu vou perguntar de novo, você quer ou você não quer? Você pode dizer assim, Deus, eu sou um covarde, mas usa a minha boca sem nem eu perceber, faz alguma coisa, porque eu quero viver a tua palavra. Você tem que se entregar. Não se entregue com a sua valentia, se entregue mesmo com a sua covardia, não se entregue com a sua força, se entregue mesmo com a tua fraqueza, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, meu irmão, atente, se você quer, Deus também quer. Paulo abria a boca, pronto. Mas você diz assim, Deus, faz-me semelhante a Paulo, me fortifica, me dá graça para pagar o preço, e quando eu abrir a minha boca, que os templos de Diana sejam massacrados. Pegaram Paulo, o apedrejaram e o arrastaram para fora da cidade. Está morto, vamos embora. Aí os discípulos vieram, rodearam Paulo, e poxa, ele era um grande homem de Deus mesmo, né? Homem de sabedoria, cheio de coragem. Onde vamos sepultá-lo? E alguém falou, ele está se mexendo. Como? Aí Paulo levantou, sacudiu a poeira. Vamos embora, irmão, vamos pregar de novo. É assim que aconteceu. Assim será conosco, meu irmão. Antes da hora não iremos a parte alguma. Quando chegar a hora, iremos como ovelha levada ao matadouro. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. A paz, irmãos. Louvado seja Deus. Mestre, eu tive uma visão com o Senhor no começo dos louvores. Eu via essa articulação do braço direito, mas quando eu olhava o braço do Senhor, eu não via a pele, não via cabelo, eu só via as articulações dessa, não sei se é o nome correto, dessa articulação que vem até as mãos, e era no momento que o Senhor dedilhava, tinha uma articulação nesse lado aqui, que ela estava um pouco danificada. Então eu vi um anjo impressionante, ele pegava, mas ele pegava mesmo na articulação, a visão que ele tinha era a mesma da minha, ele não via pele, cabelo, não via nada. Então ele mexia nessa articulação do Senhor, parece que tem um osso que ele vem, é ligado aos dedos, foi o que eu entendi, e ele mexia, porque tinha como se fosse uma fissura nessa articulação, então ele restaurava, depois a visão me tornava a dele e a minha normal, e ele ia embora. Louvado seja Deus, irmãos. Aleluia. Ainda durante os louvores, eu vi alguns irmãos com a areola branca sobre a cabeça. E via dessa auréola descer como se fosse uma veste. E as pessoas ficavam dentro dessa auréola com essa veste. E era algo muito particular. Irmã Maria, Deus me fez contemplar, irmão, o teu coração completamente dilacerado. Eu via você debaixo dessas vestes,
e eu via que você chorava muito, mas chorava muito, a ponto de as suas lágrimas subir dessa veste e tomar a altura da sua cabeça, irmão. Louvado seja Deus. Mestre, quando o Senhor falava que a igreja, ela não é pública, ela é privada, né, ou particular, os dois braços do Senhor, eles tornaram-se bem negros, e eu vi uma musculatura absurda nos dois braços do Senhor. Os braços e as mãos ficaram bem negros e bem fortes. E impressionante que, à medida que o Senhor falava, eu via o braço do Senhor apontava assim para a direção da igreja, ia e voltava o tempo todo. E teve um momento que eu via que o braço do Senhor fechava os dois, como se estivesse pegando alguém. Impressionante essa visão, porque eu não via quem, mas era como se o Senhor falasse e pegasse alguém e levantasse essa pessoa. Amém. Louvado seja Deus, mestre. Deus tremendo. Irmão Davidson, eu tive uma visão, irmão. Eu via você numa praça. Eu via você sentado. Você tinha nas mãos uma pequena pá e um pequeno balde. Então eu via você cavar a terra e colocar no balde. Então eu via que o mestre, ele apareceu naquela praça. E ele te dava a mão. E eu via que o irmão levantava e acompanhava o mestre. Então o mestre colocava num balanço. Ele empurrava você, você subia e voltava, mas você não passava pelo mestre. Você parava ali e ele te empurrava à frente. E quando você voltava, você parava nele. Então ele te tirou desse balanço e te levou uma gangorra. Quando ele te colocou na gangorra, ele foi para o outro lado, irmão, e ele sentou e você subiu. Você foi elevado nessa gangorra. Mas interessante que o mestre permanecia o tempo todo sentado do outro lado, ele não saía. Ele permanecia com você no alto. E assim te manda dizer o Senhor. Ele te eleva neste lugar, diz o Senhor. Tu és para ele como um filho gerado, diz o Senhor. Eis aí o teu pai, diz o Senhor. Aleluia, mas louvado seja Deus. Mestre, eu vi aquele cinto que a irmã Cláudia viu. E é impressionante, irmão Alexandre Braga, irmão Moquibel. Eu vi esse cinto apertar vocês a tal ponto, irmão, de vocês colocarem a língua para fora e os olhos quase saltar. Mas isso acontecia no momento em que o mestre falava de mulheres, de hormônios, irmão. E esse cinto aperta vocês a tal ponto de os olhos quase saltar para fora do rosto, irmão. E assim diz o Senhor: atentai à caminhada de vocês. Vocês não estão sendo aprovados nessa dispensação, diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia, Jesus.
Mestre, eu torno a ver a casa dos irmãos e o anjo com a foice. Impressionante, essa visão ela me vem o tempo inteiro. Eu vejo a casa dos irmãos, vejo o anjo com a foice. Isso aconteceu com a gente ontem no clamor também. Ele estava lá no nosso meio com a foice e o anjo com pergaminho, anotando as orações de quem estava no clamor. E o tempo todo eu vejo esse anjo, eu vejo, interessante, mestre, que esse anjo ele tem um capuz na cabeça, as vestes dele tem um capuz, e a face é negra, você não consegue ver a face desse anjo. E o anjo anotando o pergaminho e o anjo com a foice o tempo inteiro. Louvado seja Deus. Eu vi aqui hoje um homem, mestre, e ele tinha uma peneira muito grande nas mãos. Ele jogava alguns dentro dessa peneira, ele balançava, ele balançava essa peneira. E embaixo, impressionante, parecia que ele estava num garimpo, mestre, porque saía água preta, água suja, quando ele peneirava, ele sacudia, jogava para o alto, e ele peneirava o tempo todo. Quando ele acabou de peneirar, mestre, o que tinha naquela peneira eram pepitas de ouro. Ele pegou essas pepitas de ouro e lançou sobre a cidade. Quando essas pepitas bateram no chão, elas se transformaram nos irmãos que tinham sido peneirados. E quando eu olhei as ruas tornaram-se a ser ruas de ouro. E eu via os irmãos andar em ruas de ouro. E os próprios irmãos eram pessoas de ouro, eram douradas, elas brilhavam quando andavam pelas ruas. Louvado seja Deus, mestre. Até aqui. A paz, igreja. Irmão Paulo, Deus da geração de Jesus Cristo manda te fazer uma pergunta. Poderei eu permitir que Satanás encoste em sua vida? Tu irás honrar o meu nome? Por que se acomodaste? Terei eu que trazer opressão à sua vida novamente para me honrar? Quando tu me honrou, eu te honro até hoje. E tu na sua estrada, tu engoliste muito o meu nome. Deus manda você fazer essa pergunta na sua intimidade. E a tua decisão te trará vida ou morte. Assim o Deus da geração Jesus Cristo manda te dizer essa noite. Irmã Suelene, o Deus da geração Jesus Cristo traz uma resposta da sua intimidade. Em toda a sua estrada, eu, o Deus da geração Jesus Cristo, fui sempre o centro das suas atenções. Não teve um momento sequer que você me deixou de lado. A sua resposta te trará vida ou morte. Assim manda te dizer o Senhor nessa noite. Irmão Alex, Deus me fez contemplar palavras ditas a ti, irmão, só que batendo em uma rocha, em um muro e caindo no chão. E o teu Deus manda te dizer nesta noite: serás necessário que eu traga juízo na tua vida para você ter uma posição? Cadê a sua postura, homem? Cadê a sua postura?
Amém. Geração Jesus Cristo, o Deus do Mestre Tupirani manda dizer a vocês nesta noite: para adentrar ao meu reino, vocês têm que ser o templo do Espírito Santo. Será possível que você vai ser um templo do Espírito Santo, falando do seu irmão? Tu será o templo do Espírito Santo, tendo as atitudes idôneas dentro do meu santuário. Tu serás o templo do Espírito Santo, tendo medo de falar de mim. Tu serás o templo do Espírito Santo, tendo uma mente maquiavélica. Tu serás o templo do Espírito Santo, ficando em cima do muro, nunca tomaste uma postura. E eu, o Senhor, digo, não estou apontando agora, porque o dia que eu mandar apontar e detalhar o que cada um está fazendo, a porta da oportunidade irá fechar e vocês irão para o inferno. Assim eu digo, pois eu não sou palhaço. O meu sacerdote não é um palhaço. Ele não se sacrificou à toa. Assim eu digo nesta noite. Aleluia. Irmão Paulo, quando o irmão David estava falando, eu tornei a ter a visão das serpentes à sua volta. E Deus me deu uma palavra. Trabalhai, mas não tornai-vos como ela, diz o Senhor. Não ajuntais a elas, diz o Senhor. Não convivei com elas, diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Paulo Roberto, assim te manda dizer o Senhor: não açoite, instrua, diz o Senhor, o teu Deus. Maria Eduarda, Serpa, eu vi um feto negro dentro de você. Esse feto, ele estava morto. Mas é impressionante que mesmo ele morto, ele crescia dentro de você. Amém, mestre. Até aqui. Assim que começou o culto, eu vi um anjo e ele descia com um pergaminho na mão e ele anotou o nome de todos que estão nesse culto, sem exceção, de todos. Ele anotou o nome e ele, aqueles que estavam ouvindo pela internet, também anotou o nome. E alguns ele riscou. Ele veio e me mostrou que alguns nomes ele anotou, mas estão riscados. Esses foram anotados, mas já não estão sendo mais considerados nada. E nesse momento eu continuo vendo o pergaminho e eu vejo esses nomes riscados sumirem. Esse culto foi muito importante, diz o Espírito Santo. Amém. Mestre, eu vi o senhor ser revestido com algo, mas eu não sei explicar o que é. Eu sei que é um aparato de guerra, são ombreiras, mas parece que tem... Eu não sei se são asas ou se é um véu que voa, é algo que é inexplicável, que fica por cima dessa ombreira, e depois vem uma capa muito grande, um capacete muito bonito,
e ele é revestido de penas. É incrível, incrível as cores que essa armadura tem. Impressionante, isso é impressionante, é impressionante. E o Senhor foi revestido durante a palavra com essa, eu não sei se isso é uma armadura mesmo, mas com essa veste renovada. Ela brilha muito, ela é prata e as penas muito brancas, e a capa é de uma cor que eu não sei que cor é, eu não sei. É impressionante, brilha muito. E o Senhor ficou pregando o tempo todo com essa vestimenta. Amém. Durante toda a palavra eu vi uma espécie de um rio. Era um rio muito cristalino, muito bonito, e as águas corriam muito rápidas. E esse rio, ele saía do púlpito e ia. Era incrível, era um rio muito puro, muito puro. Puras são as palavras que saem desse púlpito. São as palavras mais puras que já saíram na terra. E o Senhor Deus da geração Jesus Cristo me diz que elas são tão puras, porque puro é aquele que a está apresentando a esse povo. Eu sei que o Senhor já ouviu isso várias vezes, meu mestre, mas grande será o galardão do Senhor. Deus contempla ainda o coração do Senhor e vê a bondade que há nele, e vê a certeza de servi-lo. E o Senhor vê tudo que o Senhor tem feito e faria por essa obra. Eis aí diante dos vossos olhos aquele que negaria qualquer coisa por amor a esse reino, como tem negado. Grande será o galardão do Senhor, mestre, tanto no céu como na terra, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Amém. Eu vi algumas espadas se moverem. Espadas tinha uma que parecia um facão com cabo preto e outra muito bonita. Elas se moviam todas sem auxílio de mão e ninguém as controlava. E elas se moviam dentro da congregação e se moviam muito rápido e moviam o ar por dentro da congregação. Deus exortou muito alguns a essa noite. Muito. E Deus deu força para outros. Vidas foram mudadas essa noite. Eu tive uma visão também onde eu vi, não sei explicar, como se fosse uma pessoa saindo e outra pessoa entrando, mas não eram pessoas carnais. Era como se fosse de fumaça, a mesma pessoa de dentro, assim como se fosse de fumaça, uma fumaça. Mas essa fumaça não se espalhava, ela ficava assim com o contorno da pessoa. Saía uma e entrava outra. A que saía era mais cinza, a que entrava era mais branca. Isso aconteceu em algumas pessoas essa noite, quando o Senhor Mestre deu aquela palavra dizendo que Deus trocaria a alma de alguns para prosseguirem. Nessa hora eu tive essa visão. Amém. No momento que a irmã Eliane estava louvando esse último louvor, eu tive uma visão como se a atmosfera fosse rasgada na frente da irmã, onde ela estivesse louvando, fosse rasgado, e como se o Coliseu se unisse a esse povo que aqui está. Exatamente isso, eu não sei explicar, mas eu vi o Coliseu e os mártires do Coliseu e se uniram com esse povo, mas nem todos
seguirão esse projeto. Mas alguns seguirão a morte por mão do império constituído ainda nesse tempo na terra. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Meu martírio está mais próximo do que todos vocês ousam pensar. Obra dos Profetas. Quando o Altair falava com a Maria, eu vi uma foice negra. Ela vinha com muita velocidade e passava cortando o seu pescoço, Maria. E assim diz o Senhor: tu não erraste no oculto. Eu vi a Elaine. Eu vi a Elaine de pé, e da sua boca, Elaine, saía uma língua comprida, não era para frente, era para o lado. E o anjo vinha e cortava a sua língua. E assim diz o Senhor: pagarás pela tua língua, pois tu és uma pessoa aqui dentro e outra lá fora. Escuta isso, geração Jesus Cristo. Eu tive uma visão onde eu vi o irmão Tiago do Japão. Impressionante, mestre. Eu vi um homem se aproximar do Tiago e eu vi ele ser revestido com aquela unção que estava nos discípulos. E ele apontava o dedo para a pessoa ficava cega, mas cega, fisicamente cega, completamente cega. E eu vi a pessoa desesperada, ela fazia isso com a mão, procurando o Tiago. E assim diz o Senhor: essa unção, ela está proposta à geração Jesus Cristo. Diz o Senhor: haverá um tempo que aqueles que blasfemarem do meu nome na frente dos meus fiéis ficarão cegos, cairão mortos no chão, diz o Senhor. Mas essa unção eu darei apenas os fiéis, diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia, mestre. Amém. Pastor, Deus me deu uma visão de um barco muito grande, muito grande. E esse barco, ele vinha no oceano, e eu contemplava esse barco, era no meio de uma escuridão imensa, e tinha pessoas dentro desse barco, e em volta desse barco tinha outros barcos menores, também no meio da escuridão. E Deus me deu entendimento, esses barcos menores que era conduzido por pessoas, são pessoas que pensam estar seguindo o ministério, mas que deveria estar nesse barco, que é o ministério,
o barco maior e principal quando estão seguindo seus próprios objetivos, seus próprios caminhos. E Deus me deu essa visão e me deu esse discernimento dessa visão. Até aqui, pastor. Amém? Então vamos ficar de pé, irmãos. Ainda há tempo de você fazer a sua oração, mudar o seu caminho, mudar a sua história. Aleluia, Deus! Quando eu comecei no Evangelho, a gente pensa uma coisa, mas Jesus vai empurrando a gente por esse grande labirinto de decisões, vai nos ajudando. E hoje, quando eu olho para a minha vida e olho para a minha estrada, o que eu vivo hoje é, como diz a Escritura, muito além do que pedimos ou pensamos. Naturalmente, espiritualmente, embora o espiritual ainda não está limitado. É tudo muito além do que um dia um ser humano, eu, pudesse ter pensado. E se você entrou aqui no Ministério Geração Jesus Cristo, se você aceitou Jesus para ter uma vidinha de salário, dinheiro, pagar as contas, passear, curtir a vida, se foi para isso que você conheceu o Deus vivo e verdadeiro, eu te digo, na verdade você nunca conheceu o Deus vivo e verdadeiro. Porque os homens que fizeram história não tiveram nada disso. Pedro, Paulo, Tiago e João não tiveram um salário, não tiveram a casa, o conforto, não tiveram as contas atuais que nós pagamos, eles não tiveram nada disso. Mas eles foram o que nós bem sabemos que eles são. E ainda mais o que veremos quando esse véu de sobre a nossa cabeça se rasgar. Muda a tua história, mas tem que ser agora. Se tu sair pelas portas, você vai esquecer esse culto. Porque você está tão fraco, mas tão fraco, que quando sai pelas portas, você esquece tudo que foi dito aqui dentro. Então é agora, antes de sair por aquelas portas. É a hora de você mudar a tua história. Não rasgue vestes, rasgue o coração, rasgue a alma. Não chore, sangre. Não chore, sangre. Tem gente que fica desapontada, encabulada, entristecida, amargurada, envergonhada, quando Deus usa o profeta. Sabe por quê? Porque você esqueceu que você não está aqui para dar satisfação a homens. Teu negócio é você e Deus. Não interessa o que vão pensar, o que vão falar. E ai daquele que falar. Ai daquele que ousar falar quando Deus te pisa, quando Deus te humilha, quando Deus te escorraça. Ai daquele. Porque são os humilhados que serão exaltados. Mas te corrige. Quando Deus espanca, quando Ele bate, é porque está errado. Acerta, que Ele vai te pegar e vai te deitar no colo, e vai dizer: meu filho amado. Ele vai te dizer até assim: senta-te à minha direita, enquanto eu ponho os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Mas para de ficar cocheando entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguir. Se Baal é Deus, seguir. Basta, dá um basta na sua vida, dá um basta na sua história, dá um basta. Nunca tais palavras se ouviram como as que têm fluído do púlpito da geração Jesus Cristo.
E eu muitas vezes em casa falo com a minha esposa, impressionante como as pessoas não se posicionam, porque eu sei o que tenho falado, e sei que não é coisa dos meus lábios, nem dos meus pensamentos. Como pode, diante do próprio Deus falando pela boca do mortal, pessoas se perderem? Como pode sentar à mesa com Jesus e ainda assim receber 30 moedas de prata? Você não está aqui pelas moedas, você está aqui pelo sangue. Muda a tua história, mas não saia daquelas portas. Vou repetir, você está tão fraco que se sair não vai conseguir mudar a tua história. Muda aqui, muda agora. É você e Deus, porque a tua vida não interessa para mais ninguém. Aleluia a Deus. Aleluia, Deus. Deus me deu agora uma visão e eu ouvi sinais nos céus. Eu vi raio cortando os céus, trovões nos céus, um vento muito forte entrou nesse lugar. E uma luz muito intensa tomou esse lugar. A pregação de hoje trouxe essa unção. Ela é muito violenta. E esta unção, ela vai tornar os que guardarem esta palavra, vai fazer algo terrível sobre a terra, através da vida destes. Mas esta unção, ela também vai destruir os que desprezarem esta palavra. Assim manda dizer o Senhor nesta noite. Olha, Deus diz nesta noite, a unção que você mencionou, Altair, é algo que Deus trouxe lá do passado, e ela desceu sobre este lugar, e ela está à disposição. Deus manda dizer, eu trago à disposição esta unção. Não é para todos, não é para todos, não é para todos, não é para todos, mas ela já desceu neste lugar, pela tua boca, pela tua vida. Deus te honrou, e Deus trouxe esta unção de forma descomunal. É um vento que Deus trará violento, que alguns serão abatidos, mas outros transtornarão a terra. Assim manda dizer o Senhor. Acabou de descer um anjo nesse lugar, e as suas vestes são brancas, e ele reluz esta congregação com a sua luz. Deus falou essa noite, até aqui. Aleluia. Irmão Davis, eu vejo essa unção repousar sobre ti, irmão. Eu vejo o Senhor te... Meu Deus. Ele te reveste dessa unção, irmão. Diz o Senhor. Irmão Rômulo, o Senhor te reveste dessa unção. Diz o Senhor. Eu te revisto dessa unção. Diz o Senhor. Irmão Alexandre Braga, irmão Moquibel,
não saia daqui hoje sem resolver a vida de vós, diz o Senhor. Irmão Paulo Sérgio, irmão Suelene, eu vejo uma ampulheta de tempo e a areia seca, e o tempo de vós acabou. Não saia daqui hoje sem tomar uma decisão em vossas vidas, diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia, mestre. Até aqui. Pastor, muitas espadas, elas vêm na lateral e elas se cruzam aqui, bem aqui na frente. Para confirmar a palavra, irmão Davidson, quando eu fui à cadeira, Deus me deu uma visão com você, e eu vejo 4 espadas, e elas se cruzam em todo o tempo, num movimento muito rápido em volta de você, e elas se cruzam, e elas se movem na sua volta, sem nenhum auxílio de mão. É o poder de Deus. Deus manda dizer: este é o meu poder, está aí o meu poder, a minha unção, diz o Senhor. Deus bendito, excelso, glorioso, tu que contemplas as orações, os corações quebrantados, os que reconhecem, como diz a tua palavra, se confessarmos. Tu que és fiel e justo e conhece cada um, Deus, toma nesta hora, fortifica o que quer tomar a decisão e não consegue. Eu te digo isso com toda a propriedade, porque eu conheço o que falo. Vê aquele que diz: eu quero Deus, mas eu não consigo. Então, Senhor, que se cumpra a palavra que diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque ainda diz o Espírito de Deus, não é só a fraqueza, mas também o querer. Será que é Deus mesmo que está falando nesse pedaço de terra? Será que Jesus Cristo é real? A morte do Filho de Deus é história ou é fato? Será que o Criador dos céus e da terra, um Deus tão grande, decidiu realmente falar num quadrante de terra? Será que verdadeiramente Ele mudou a sua referência para se chamar o Deus da geração Jesus Cristo? Porque eu não achava exagero dizer o Deus de Israel? Porque eu achei que Deus podia se chamar o Deus de uma nação, o Deus de Israel. E agora não pode ser o Deus da geração Jesus Cristo? Peça graça. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas também não é obrigado a abençoar a ignorância de ninguém. Aleluia a Deus. Aleluia. Irmão Rafael Reis, muda a sua história, diz o Senhor. Irmã Suelene,
Muda a tua história, diz o Senhor. Irmão Davidson, eram 4 espadas, eu vejo mais 3 espadas girar na tua frente. E assim diz o Senhor, o teu Deus: aqueles que se levantarem contra ti, eu abaterei, diz o Senhor. Aquele que blasfemar de mim diante de ti, eu derrubarei, diz o Senhor. Receba essa unção, diz o Senhor. O teu Deus, o Deus da geração Jesus Cristo, te capacita nesta hora. Há 7 espadas na tua frente, homem, diz o Senhor. O Senhor te reveste nesta hora, diz o Senhor. Receba de mim nesta hora, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Eis que eu arranco todo o cabelo de sua cabeça e coloco novo, diz o Senhor. Eu abro uma nova dispensação na sua vida, diz o Senhor. E ela é de ouro, Eliene. Eu, Senhor, te restauro nesta hora e te dou força nesta hora, diz o Senhor, o teu Deus. Aleluia, Deus. Deus contempla teu coração, jovem, diz o Senhor. Mas assim te manda dizer o Senhor: a tua decisão é hoje, diz o Senhor. Não saia deste lugar sem decidir a tua vida, diz o Senhor, o teu Deus. Aleluia, Deus. Irmã Renata, diz o Senhor, assim diz o Senhor: dependa de mim, diz o Senhor. Eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Dependa de mim, diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Elenilson, quando o Altair falava contigo, eu vi uma bandeja. E essa bandeja era de prata. E você segurava essa bandeja com as suas 2 mãos por baixo. E dentro dessa bandeja tinha umas miniaturas de pessoas dentro dessa bandeja. E assim diz o Senhor a ti: não te chamei aqui para carregar a vida de ninguém, mas sim te trouxe até aqui para cuidar da tua vida. Tome a sua decisão. Paulo Sérgio, assim diz o Senhor: tu sabes qual decisão tomar. Não haja de acordo o teu coração e os teus sentimentos, mas sim a minha vontade, pois tu sabes qual é.
Aleluia, Deus. Louvado seja Deus, o Deus da geração Jesus Cristo. E Ele passeia no nosso meio nesta hora. Irmão Jorge, o Senhor, Ele te capacita com essa unção nesta hora. Seja revestido nesta hora. Receba de mim nesta hora, diz o Senhor. Eu te capacito nesta hora, homem, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Irmão Paulo Sérgio, assim diz o Senhor. Eu lhe entrego algo novo nesta hora, diz o Senhor. E aquilo que eu te dou mudará a sua vida, diz o Senhor, o teu Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Amém. Bendito Deus excelso, ó tu que és a força do fraco, o ânimo do cansado, a ressurreição do abatido. Nós te glorificamos e pedimos, leva-nos e mantém-nos na tua presença. Tu que tens tanto lutado por nós, dá-nos graça, entendimento e compreensão, porque sabemos que as coisas dependem muitas vezes daquilo que compreendemos, pois o Senhor perguntou há 2000 anos atrás, está escrito na vossa lei, e como vocês interpretam? Dá-nos graça para compreender as coisas como elas realmente são, e leva-nos, Senhor, pois aqui estão os teus últimos guerreiros. Vamos, em nome de Jesus.